Nesse vídeo eu vou te mostrar uma promessa que ainda não se cumpriu na Bíblia. É fato que promessas estão se cumprindo ao decorrer das eras, dos anos que vão se passando. A gente vê muito conteúdo, a gente lê na palavra e compara com os tempos que a gente tem vivido. A gente vê muitas promessas se cumprindo, mas eu queria enfatizar nesse vídeo aqui uma promessa em especial que ainda não se cumpriu, creio eu que está próximo, e a gente vai percorrer aí por um bom pensamento e por boas passagens da Bíblia falando a respeito das promessas. Existem mais de 8.000 promessas na Bíblia. Deus falando para nações, Deus falando para pessoas. Muitas dessas promessas já foram cumpridas e Jesus é o nosso Jesus também porque ele foi o cumpridor de todas as promessas referentes a ele, referente ao Messias, as promessas lá do Antigo Testamento referentes ao Messias. Se você tem uma dúvida se Jesus é Jesus mesmo e tal, então você comparar com as promessas referentes ao Messias e ele foi cumprindo uma a uma, até, por exemplo, de que nenhum osso dele seria quebrado, foi como aconteceu na crucificação. Ele se entregou, nada dele foi quebrado, ele não foi morto, ele se entregou, ele entregou a própria vida. Está escrito isso lá nos relatos da crucificação dele. Mas existem promessas que ainda não se cumpriram, principalmente promessas referentes ao fim dos tempos, à volta, ao Maranata. E como eu disse aqui no início desse vídeo, ao decorrer das eras, elas vêm acontecendo periodicamente, uma a uma. Vamos lá, a promessa que eu quero enfatizar nesse vídeo está em Apocalipse 21, de 1 a 4. Vamos ler? Então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4. Olha que promessa. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. Essa é a promessa de quando a Nova Jerusalém descer aqui na terra. É do Maranata que a gente está falando, de quando tudo for restaurado, tudo que está descrito no Apocalipse acontecer e tal. Isso aqui já é vou usar o termo fechar da cortina. Mas a gente sabe que não é, a gente sabe que é o início da história que Deus planejou por toda a eternidade, da comunhão com seus filhos. Assim como Jesus, no Novo Testamento, ele foi cumprindo cada promessa referente a ele, na primeira vinda dele, foi cumprindo essas promessas do Antigo Testamento. Essas promessas que foram feitas no Novo Testamento, existem personagens, também existem pessoas que também são responsáveis pelo cumprimento dessas promessas. Assim como Jesus foi o cara que saiu cumprindo as promessas do Antigo Testamento para virar a era, começar a era da graça. Assim também precisam que pessoas, que personagens, que ações, que coisas aconteçam para que essa nova dispensação chegue. Hoje, a igreja é o que personifica Jesus. Eu não estou falando da igreja de organização. Eu tô falando da igreja de organismo, a igreja que tem braços e pernas, a igreja que tem coração servidor, a igreja que estende a mão para ajudar o próximo, a igreja que ama até os inimigos, a igreja que serve, a igreja que multiplica dons, multiplica talentos, multiplica a mensagem do reino. Hoje o Espírito Santo faz morada nessa igreja. Nós somos igreja. Por isso que a gente canta: me envolva na tua história, minha vida é pra tua glória. O Espírito Santo habitando na gente e a gente, como organismo, vivendo nessa era, nós somos aqueles personagens que a gente vai ativando gatilho por gatilho para o acontecimento das promessas, para dar o check nas promessas. E isso eu falo desde da ONU trazer o assunto de criar novamente o Estado de Israel, que é a figueira florescer, e a gente pode falar sobre isso mais para frente em outros vídeos, e até a gente cumprir outras promessas, como a que eu vou falar aqui agora. Mas antes disso, eu já queria pedir aí para você deixar seu like, se esse vídeo estiver fazendo sentido. Me dá seu apoio compartilhando esse vídeo. Esse é o primeiro de muitos. E vamos lá. A promessa da volta de Jesus, ela tem uma ação.
um gatilho, que quando a gente apertar esse gatilho, vai acontecer. E esse gatilho, ele tá em Mateus 24:14, quando Jesus, ele diz assim, ó: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O próprio Jesus disse o gatilho que precisava ser acionado para que chegasse o fim. Então a gente como igreja, a gente como organismo, a gente precisa adotar um lifestyle, uma vida em que essa pregação do evangelho do reino seja feita, seja acelerada, para que através de nós essa promessa que eu li de Apocalipse 21 possa se cumprir, para que a volta de Cristo possa ser acelerada. Em 2 Pedro 3, de 8 a 12, diz assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, Kairos. Nosso tempo cronológico não tá na parada de Deus. Ele não liga muito para isso. Ele tá mais ligado em ações acontecendo. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoas é necessário que a gente seja, tendo em vista que tudo isso aqui será desfeito? E a gente sabe qual momento vai ser esse. Vivam, ele termina essa passagem, termina assim, ó: vivam de maneira santa e piedosa. Versículo 12. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Então existe uma atitude, uma ação, um lifestyle, um estilo de vida para apressar a volta de Cristo. Que ação e que atitude, que lifestyle é esse para a gente apressar essa volta de Cristo? É a ação que eu li aqui de Mateus 24:14. Que o próprio Jesus diz: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então é um estilo de vida em que a gente pregue o evangelho do reino a todo mundo. E você pregar o evangelho do reino a todo mundo, você não precisa só estar em um palco da igreja, no altar da igreja. Você precisa estar pregando em todo lugar que você estiver. Você precisa estar pregando no seu trabalho, no seu bairro, em todo lugar. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Eu agora queria ler com você Mateus 20, do 1 ao 16. Vamos lá? Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou de pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-lhes para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na minha vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 da tarde, fez a mesma coisa. Ou seja, saiu, chamou outras pessoas e falou que ia pagar o que era justo. Saindo por volta das 5 da tarde, o dia acabava às 6. Encontrou ainda outros que estavam desocupados. Ele perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Lembre que o acordo foi o que era justo. Lembra disso? Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Versículo 11. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que trabalhamos, que suportamos o peso do trabalho e o calor o dia todo. Mas então ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar para mim por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu dei a você. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Versículo 16. Mateus 20, 16. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa parábola é um recado de Jesus sobre sua volta, sobre como vai acontecer na colheita. O início do trabalho foi na subida aos céus. Quando ele subiu, ele foi lá e mandou a gente: ó, tô contratando vocês para trabalhar na minha vinha. Ele deu lá, contratou a primeira remessa.
os primeiros trabalhadores. E a cada hora, esse Senhor foi chamando novos trabalhadores. Cada era. Começou com os discípulos, os primeiros trabalhadores, depois os mártires, depois passa por grandes nomes, Lutero, Calvino, John Wesley, até por nomes atuais, posso falar Luiz Hermínio, Subirá, Ana Paula Valadão. Acontece que o fim está chegando próximo. O fim do dia está se aproximando. Essas últimas contratações do Senhor são contratações de uma geração que tem uma potência de querer a volta dele mais que tudo, uma potência de ter ferramentas que expandem a mensagem como nenhuma outra geração teve. Posso dar exemplo como esse canal aí que você está me vendo. Você está me vendo pelo YouTube. Lutero, Calvino, John Wesley, os discípulos não tinham isso. Então a gente vive num tempo de aceleração da proclamação da palavra. Hoje estamos na última hora desse trabalho contratado por Jesus. O fato é que os trabalhadores desse tempo são os trabalhadores da última hora. São aqueles que ficaram parados por um tempo e Jesus passou e falou: por que você está parado até agora? Eles falaram: não, porque ninguém me contratou. Você vê hoje grandes influencers se convertendo e através da vida deles, pessoas que são restauradas, fazendo mais do que muitos que ficaram anos e anos sentados na igreja, sabe? Hoje a gente vê um levantar de influencers nas redes sociais, influencers de dia a dia, mas que tem uma potência enorme de pessoas que assistem ali. Se essas pessoas, esses influencers, tiverem uma visão de reino, eles aceleram em muito o Maranata, através da proclamação do reino, do evangelho do reino. E acontece o seguinte: os trabalhadores da última hora, eles têm uma característica: eles resolvem. Eles chegam no final e terminam o trabalho. E isso é poderoso demais. Se nós somos os trabalhadores da última hora, nós estamos trabalhando para resolver. Nós estamos trabalhando usando nossas armas, nossas ferramentas. As ferramentas que Deus nos dá para acelerar a mensagem do reino. Acelerar a proclamação do reino para que Ele logo volte e enxugue de nós toda lágrima, toda dor. E que não tenha mais morte, nem pranto. E que a gente possa viver eternamente feliz, adorando, em comunhão com os nossos irmãos e sem precisar sofrer mais com o pecado. Fique na paz, Deus abençoe.